Oi, gente, vamos começar mais um podcast e hoje eu quero agradecer a Kátia da Like Snacks que está nos patrocinando. Pessoal, se vocês quiserem fazer uma festa para o seu pet, dá uma olhadinha lá na Like. Aqui vai estar o Instagram dela aqui embaixo para vocês verem. Ela faz bolo, docinho, salgadinho, tudo para o seu pet de maneira super balanceada, de maneira saudável. Vocês vão amar. Bom, e hoje eu tô muito feliz porque eu tô com uma pessoa que eu gosto demais da conta, que é a doutora Ananda. Doutora Ananda, muito obrigada por você ter vindo aqui nos dar o prazer da sua presença no nosso Pod Pets. Amei o convite, Carlitia. Muito obrigada. Tô muito feliz de estar aqui também. Ananda, vamos começar. Eu sempre começo com essa pergunta. Por que você escolheu a veterinária e por que você escolheu a especialização em gatos? Eu acho que toda criança quis ser veterinária em algum momento da vida, né, Carla? Acho que todo mundo viveu isso. Eu sempre venho de uma família com muitos animais, com muitos pets em geral. Então, lá em casa tinha tudo, cachorro, papagaio, gato. Mas depois que eu me formei, eu falei, eu gosto tanto de bicho, eu vou pra lá. E eu brinco que isso é uma grande ilusão de todo estudante de veterinária, né? Porque na nossa cabeça, nós vamos cuidar só de bicho. E aí, no caminhar da faculdade, a gente descobre que não, né? Que a gente vai falar com a família Multicat, vai conversar. E aí, no trânsito da faculdade, eu fiquei muito tempo no zoológico aqui de Ribeirão, trabalhando com animais silvestres e estava tendenciosa a ir para essa área. Foi quando, no final da graduação, eu precisava fazer a minha tese, né, para finalizar a faculdade. E aí, me indicaram a Ajuda Maceno e falaram, tem uma bióloga que ela tem um professor lá em Jabuticabal que ela estuda com ele. Eu falei, então pesquisa, né, eu vou procurar ela para fazer essa ponte aí. Foi quando eu tomei meu primeiro café com ela, e aí ela falou assim, você não tem vontade de trabalhar com gato? Aí eu falei, eu gosto de trabalhar, né? Pode ser o que for. E aí ela falou, mas pra você trabalhar com gato, você tem que ter gato. Falei, tudo bem. E aí uma coisa foi puxando a outra. Ela me apresentou pra Fê Kindler. E a partir disso eu me formei e já fui trabalhar com gatos. Então a vida meio que foi nesse rumo. E fez a especialização neles. Me especializei primeiro em comportamento. E depois em clínica de gatos. Então hoje eu tenho essas duas formações aí pós a graduação. Gente, só para vocês saberem, a Ju, que ela falou, que é a Juliana Damasceno, ela vai estar aqui presente em um podcast. Aguardem, porque já está até agendado. E é o seguinte, o gato, por que o gato, Ananda, ele precisa de uma especialização separada dos demais, né? Porque não é que é dos demais, antigamente, né, lá atrás, o veterinário ele era um clínico geral, então ele cuidava desde o cachorro até o periquito, tudo. O porco, o gato. Tudo. Eu sei que animais silvestres também acho que precisa de uma certa especialização, né? Mas o gato e o cachorro eram sempre unidos. E agora a gente percebe que não, o gato ele se separou. Por que ele é tão especial assim? Na verdade, é uma mudança que vem acontecendo principalmente nos países subdesenvolvidos, porque nos países mais desenvolvidos, já é muito bem consolidado isso. Mas há necessidade de você olhar para o gato como uma espécie diferente e única, de fato. Então, o cão como cão, o gato como gato, os silvestres como os silvestres mesmo. Então, a própria caminhada vem fazendo essa grande separação, porque no final a gente não consegue tratar tudo junto e igual. Então, lá no começo, quando eu fui entrar na faculdade, em 2010, o veterinário que eu conhecia da minha família falou assim, você vai ter que ser bom em tudo, viu? Você vai trabalhar, atender porco, atender cachorro. Aí eu falei, tá bom. E eu me formei e eu nunca atendi outra espécie, eu só atendo gatos. Então, por quê? Porque precisa de um estudo diferente, precisa de um manejo diferente, são medicações diferentes. Existem várias medicações no gato que, se você faz no gato, você pode matá-lo, que ela intoxica, que no cão não tem problema nenhum. Protocolos vacinais, doenças, é de fato um mundo totalmente diferente do mundo do cão. Por isso, tão necessário e tão especial essa separação mesmo. E a própria graduação não nos oferece isso, né? A própria graduação, ela entrega tudo aí numa caixona só. Então, a especialização vem com esse intuito de mostrar para nós um outro olhar, né? Uma outra visão, que é o mundo dos gatos.
E o gato, engraçado, né? E o gato, ele tá crescendo muito, né? Antigamente, eu sempre fui apaixonada por felino. Sempre tive cachorro. Sou apaixonado por bicho em geral, não tenho distinção em nenhum. Mas eu sempre tive, eu acho que você falou o negócio do veterinário, mas acho que todo mundo tem uma certa fascínio pelo felino em si. Não digo pelo gato, pelos felinos em geral, né? Só que ainda, por incrível que pareça, como os gatos agora estão mais na casa da gente. Hoje você vê muita gateira, que antes não tinha. Antes era difícil você encontrar uma pessoa que tinha gato, né? Ou senão falava assim, que gato era pessoa de idade, né? Solteira. Né? Um estigma. Exato. E hoje não. Hoje os gatos estão chegando bastante. Eles já estão... Você vê, tem muitas gaterias, como a gente fala, de doações e etc e tal. Mas ainda existe um certo tabu com gato. Ainda você escuta muita gente falar assim, eu não gosto de gato, porque o gato gosta da casa, não gosta da pessoa, porque o gato é independente. Então eles põem assim, porque como o gato é independente, então ele não te olha na cara, ele não gosta de você. Então ainda tem muita coisa para se quebrar, não tem não? Muito. Nós estamos assim, eu falo que nós estamos construindo um passinho de formiga. Um dia de cada vez. Eu brinco que até 5 anos atrás, quando a gente começava um atendimento e colocava a música, né? A música para esse gato ficar mais tranquilo, os próprios colegas riam da nossa cara, tiravam onda. E hoje a gente já tem comprovação científica de quão benéfico é esse atendimento. Então, cada dia um novo desafio. Mas principalmente por esse contexto. Eles já são maioria fora do Brasil. E eu também brinco que, na verdade, ninguém contou. Porque todas as gateiras que eu conheço não tem só um gato. Todo mundo tem mais que um. Mais de uma. E eu falo assim, eu acho que nós já somos maioria aqui sim. Mas a gente não tem esse senso ainda. Mas a previsão é que em 2 anos a gente já tenha passado o número de cães nas casas dos brasileiros. E aí parece que pica a gente, né? A gente tem o primeiro, a gente já quer ter o segundo, um de cada cor. E aí eu falo que só não gosta de gato quem nunca teve gato. E é batata. Depois que a pessoa tem o primeiro e descobre esse universo felino, ela muda tudo, todo o conceito dela. Então, nós ainda... O gato, na história do ser humano, ele passa por altos e baixos. Então, no Egito, quando ele era a deusa, eles eram uma figura, então, que era sagrada, né? Sagrada. E aí, depois, na Inquisição, eles passam a ser perseguidos. E aí, vem trazendo da bruxa, tudo isso. O gato a bruxa, é da bruxa, a doença. Na verdade, eles achavam, né, que traziam doenças. E aí, então, a gente ainda tem esse resquício do gato preto, que é o gato que dá azar. Que é o gato que é bom para ritual. Que é o gato que é bom para ritual, que ainda acontece, infelizmente. Que infelizmente nós sabemos que ainda Exato. acontece, por um misticismo social. Só por isso. Então, quando a gente escuta muito isso, mas o gato não gosta da casa, ele não gosta do tutor, ele gosta da casa, né? Não, o que acontece? Qual que é o entendimento disso? É um animal territorialista. E quando você se muda, ele não entende que ele tá mudando junto com você. Então, às vezes, essa tentativa de retornar ao território inicial é uma tentativa totalmente de um drive interno dele, que não tem nada a ver com a conexão que eles têm com a gente. Porque quem tem sabe como eles são apegados a nós, dormem conosco, são muito fiéis. Então a gente escuta muito isso, gato é traiçoeiro. Mentira, você nunca teve um gato pra você falar isso, porque eles são super fiéis, super amáveis. Então, eu acredito que esse padrão de pensamento, ele vem mudando já há algum tempo. E daqui pra frente, se Deus quiser, isso só vai melhorar. Eu acho que o pessoal fala, porque o gato, né, a gente tem você quer mais ainda, porque além disso, você é comportamental também. O gato, ele é aquele assim. O cachorro, muitas vezes, tadinho, tá quietinho, sossegado, um vai lá, cutuca ele sempre abana o rabinho. O gato já não. Você tá quietinho, sossegado, você vai encher a paciência. Ele não está afim, ele vai te responder, não me amole, né? Então, acho que ainda o pessoal tem porque eles acham que ele vai ter, eles esperam que ele tenha a mesma resposta do cachorro, e não é, como você falou, o cachorro é o cachorro e o gato é o gato, cada um é um, né? Super. E assim, Ananda, no teu dia a dia de gato, né, de cuidar dos gatos, qual que são as doenças assim que são mais que você mais trata? Assim, o que o gato mais sofre, né? Que são as mais comuns para os gatos? Hoje, o que a gente mais
bate na tecla, mais fala sobre as doenças retrovirais, né? A FIV e a FeLV. Por quê? Porque diferente do restante do mundo, que os níveis só caem da prevalência da doença, nas Américas aqui, principalmente na América do Sul, só dispara. Esses valores só disparam. Por quê? A gente junta falta de conhecimento, falta de informação e falta de responsabilidade. Então, as duas doenças, principalmente a FeLV, ela mata. Então, nós temos a campanha, né, Miô Testou. Então, temos uma conscientização aí a ser feita em relação a teste de todos os animais. Por conta disso. Então, eu tenho vários casos de tutores que juntaram, e aí o que veio contaminado e passou para a colônia toda. E a partir disso a gente tem um grande problema. Então, não necessariamente o felino que se infectou com a FeLV, ai meu Deus, ele vai morrer e vai passar para todo mundo. Não é isso, né? A gente também tem que esclarecer em relação a isso para que a gente não traga mais peso sobre esse assunto. Mas ele é um vírus que passa de um gato para o outro. Ele não passa de gatos para humanos, nem para cães. Ele é específico da classe Felidae, mas ele passa. E aí, se esse animal não é imunocompetente para conseguir lidar com essa viremia, ele pode manifestar a FeLV. E aí, é só, basicamente, os cuidados paliativos desse gato. A gente não tem uma cura, nem para FIV, nem para FeLV. Mas ele tem, e fazendo os cuidados paliativos, ele tem uma vida normal. Ele tem uma vida normal dentro do possível até a manifestação da doença. Então, se a doença se manifestar nesse paciente, aí é uma vida de convalescência. A gente acaba tendo que, às vezes, transfundir esse paciente, às vezes passar sonda esofágica para que ele volte a comer, é um pouquinho mais sofrido para toda a família e para ele também. Mas a FeLV nós temos vacina, então ela não é essencial, uma vacina essencial mais, segundo o guia global desse ano, mas ela é muito necessária. No Brasil, nós não temos a vacina para FIV, que é a AIDS felina. Então, como que ele vai contrair isso daí? Como que ele contrai a FIV, a AIDS felina? Brigando, então através de contato de secreção com sangue e saliva. Então, ou seja, aqueles, principalmente gatinhos que vivem na rua e que são resgatados de alguma forma a gente resgata. Então, na hora que a gente coloca esse gato pra dentro, esse gato que brigou muito, normalmente ele pode ser um positivo. E aí, o que a gente faz com isso? Nesse caso da FIV, a gente maneja esse gatinho pro resto da vida, vai acabar, às vezes, imunossuprimindo ele um pouquinho em relação à doença, mas a vida é um pouco mais normal que da FeLV. Então, a FeLV a incidência é muito alta. Eu atendo muito e a conscientização também. Então, é um assunto que eu falo todos os dias. Vamos testar? Então, chegou esse gatinho, acabou de chegar na família, vamos testar. Onde esse gato estava? Vamos ver se precisa ter um tempinho aí de quarentena até nós retestarmos. Vamos ver o que precisa ser feito. Então, essas duas doenças principalmente. Depois, a doença renal, que é uma doença de alta prevalência também no Brasil, principalmente relacionada com a falta de ingesta hídrica, né? Então, se a gente pensar que os gatos são animais do deserto, eles não são programados para ir tomar água. Então, eu falo que a frase que eu mais falo depois de para de pegar gato é dar água pro seu gato. Tem que tomar água, mas eu vejo ele tomar água. Mas a própria anatomia dele não é favorável para essa ingesta. Por quê? Porque ele morava no deserto. Então, anatomicamente, ele não tá preparado para tomar muita água. Então, a gente usa vários recursos, o churu, o alimento úmido, sachê, água no sachê, de todas as formas, fontes, potinhos. Então, eu acredito que essas são as de maior incidência. E uma porcentagem brasileira, né, é a incidência de gatos que caem dos apartamentos. Então, antigamente, o maior número de traumas era o gatinho atropelado. E hoje não é mais, principalmente nas grandes capitais. A alta prevalência são dos gatos que caem, então, que são os politraumatizados, né? Então, eles caem, se machucam e têm que ser levados para a clínica. Então, pegando tudo que você falou, então eu vou pegar duas coisas interessantes. A primeira, a pessoa vê assim, testou, deu FIV ou FeLV positivo. Falar pro tutor que não é nem para, eu vou eutanasiar, eu vou jogar ele fora. Não, porque ele não passa para o humano. Isso é muito importante, que a pessoa acha que vem, nossa, nem toca a mão. E não é bem assim, não é? Então, isso aí eu acho que é bom deixar bem assim colocado, porque tem gente que morre de medo. Ai, nossa, deu FIV e eu vou jogar ele fora. Não.
saber que tem tratamento, saber que não passa para você, que não vai passar pro seu cachorro, não vai passar pro seu filho, não vai passar para ninguém. Então, acho que isso é bom você falar mesmo, ressaltar, porque tem muito preconceito, Sim, né? O tratamento em si, ele não tem para as duas doenças, nem para FIV, nem para FeLV, mas é o primeiro ponto, é importantíssimo a gente ressaltar isso, não passa para humanos, não passa para cães, papagaios, não passa, essa troca não existe. E o que eu acho, geralmente a pessoa que tem mais esse preconceito não é o gateiro fiel mesmo, porque normalmente o gateiro fiel, tipo a gente, são gateiros muito mais conscientes em relação ao positivo, né? Então, graças a Deus, eu nunca tive na minha carreira alguém que falou isso. Ah, ele é FIV e FeLV, não quero mais. O que eu já vi acontecer às vezes, a pessoa adota e aí vem com esse gatinho pro consultório, porque eles já são orientados. Pegou, vem pro consultório, não vai pra casa esse gatinho antes de ser testado. Se ele já não é testado, onde ele tá? E aí a pessoa acaba devolvendo, mas porque o compromisso dela inicial é com os da casa dela. E aí a gente, querendo ou não, o próprio fabricante da vacina, ele não garante que não tem essa transmissão. Então ele não fala, pode vacinar que não vai passar. O que a gente sabe? Quando o desafio imunológico é muito intenso, nós não sabemos até que ponto que esse organismo vai conseguir driblar essa viremia, né? Então, nesses casos. Mas, positivou. A gente ainda pode repetir, tem outros caminhos para a gente retestar, outros exames mais específicos. E aí depois, o que a literatura pede, né? Para que a gente separe os positivos, principalmente em relação à FeLV, a FIV não. Então a gente separa da colônia. Na prática, eu não vejo muito isso acontecer. Normalmente, para uma família que já está há muitos anos, todo mundo vivendo junto, acabam deixando juntos. Isso é o indicado? Não. Mesmo vacinados. Então, a gente descobriu um positivo, a gente vai cuidar do resto da colônia, testar todo mundo, vacinar todo mundo. E o ideal é separar. Mas acabou a vida? Não, nós seguimos e pode ser que esse paciente que positivou nesse teste, ele consiga fazer a remissão da doença, pode ser que ele não manifeste ela de pode fato. ser remissiva também. Ela pode ser remissiva. Tá. Então, para alguns indivíduos, eles vão ter contato com esse vírus e ele vai conseguir combater a infecção e mandar embora. Então, tem todos os caminhos, né, pra gente trabalhar antes de qualquer passo adiantado, precipitado, né? Então, é isso. E outra coisa que você falou também, queda. Gente, arrumou um gato, tela. Aliás, não é gato, não. Eu vou contar uma história para você. Lá no meu condomínio, eu tenho uma senhora, uma amiga, ela mora a sorte dela, ela mora no primeiro andar. O cachorrinho dela caiu. Meu Deus. Ele foi pular, ele pulou, caiu, a sorte. Não foi a sorte. Porque a janela dela é aqui, como é o primeiro andar, e embaixo tem um canteiro. Ele caiu dentro, ele foi... amortizou. Quem segura ele foi o canteiro. Então, mas ele quebrou a patinha, e é um cachorro. Então, gente, pelo amor de Deus, tem apartamento, quer botar gato, cachorro, mesmo cachorro, pensa que é só gato que vai pular? Não. Tela é tão simples, é tão prático, até para sua criança, né? Você que tem criança, eu teria criança, eu teria também que botar tela, porque você não sabe que a criança tem uns que tem um negócio embaixo que é desse tamanho, uma criança engateando, ela passa por ali. Então, tem que ter tela. E aí vale muito um comentário, né, para que as pessoas se conscientizem. Eu escuto muito, mas o meu gato não vai pular. Como é que ela sabe? Não, e não vai Ele pular falou pra mesmo. ela. Mas, por exemplo, a gente não tem um gato suicida, entendeu? Ele não vai se jogar lá do 8º andar porque ele quer. Porque ele tá infeliz com a vida. Não é isso não existe. Mas o que acontece muito? O gato é um animal totalmente neofílico, a gente fala, ele gosta muito da novidade. Então, passa uma pomba ali. Ele não vai medir. Então, a gente tem que pensar sobre isso. Ele vai de curiosidade. Ou, por exemplo, às vezes o beiral é confortável. E aí o gato dorme nesse beiral. O Juninho, ele passa pro lado de lá e fica andando pra lá e pra cá. Porque é confortável. E aí, numa sonequinha um pouquinho mais profunda, sonhou, caiu. Então, isso acontece. Ou, por exemplo, eu já tive alguns acidentes. Uns foram, por exemplo, não tinha, mas a gente conta com a colaboração de todo mundo da casa de passar a chave. E aí, esse pacientinho conseguiu puxar. De alguma forma, alguém não passou, não trocou bem, puxou a porta, passou. Eu tenho um que tirou a tela pra pintar o apartamento. E aí, a ajudante, a secretária do lar, abriu e ele
caiu. Então, assim, acidentes acontecem. Não vale a pena. Então, antes mesmo, todas as vezes que eu mudei, antes de eu entrar no Também. apartamento, já estava preparado. Então, não tem Exato. conversa. Antes de entrar, tem que fazer isso. É impressionante. É. E tem uma coisa que vamos ver, agora você vai quebrar isso daí. Tem gente que fala assim: eu tive um caso, e aí você vai me confirmar se é verdade ou não. Quanto mais alto, menos perigoso. Quanto mais baixo, mais perigoso para o gato. Porque eu tive uma senhora que eu trabalhava na OAB na época, ela tinha um gatinho que ela era apaixonada pelo gatinho, ele subiu numa árvore. A árvore, ele não deu tempo de virar e ela acabou morrendo num espaço menor. Até uma vez um veterinário brincou comigo, falou, não, você foi escolher. Eu falei, eu fui comprar o apartamento agora, peguei o terceiro andar. Ele falou, não, você vai ter pego o 10º. Eu falei assim, não, porque era entre o terceiro e o quinto. E eu fiquei com medo, não, eu queria o quinto, na verdade. E não tinha mais o quinto, tinha o 10º. Eu falei, eu não peguei o 10º por causa dos meus gatos. Aí ele brincou, falou, não, você vai ter pego o 10º e o terceiro. É verdade isso mesmo, Ananda? É verdade, mais ou menos. Qual que é a É lógico que, então eu vou pegar o 10º, porque se ele caiu, então ele sai voando. Não é isso. Não é bem assim. Mas o que acontece? Existe uma síndrome, que é a síndrome do gato paraquedista. Quando o felino consegue se posicionar na queda, ele plana. E quando ele abre assim, ele né? abre e ele se movimenta e se encaixa, ele consegue cair de uma forma mais certa, que machuca menos. Machuca, mas é menos do que numa queda baixa, que ele não dá tempo de se arrumar. Então, nesse de não dar tempo, ele cai de qualquer jeito, e quando ele cai de qualquer jeito, ele se machuca. Então, eles Pode até morrer, né? Geralmente morre. Então, o sexto andar, ali, esse espaço é um dos melhores. Entre o sexto e o oitavo é o ideal para uma queda, mas né, contando com isso, que ele vai conseguir cair bem, né? De uma forma que ele consiga aterrissar ali sem cair muito tortinho. E aí vai machucar, de qualquer forma. Mas às vezes é letal. Ou, por exemplo, deixa eles paralíticos e tudo mais. Inclusive, eu vi uma vez nesses negócios você passa na televisão, desses negócios de pessoal que cai, tudo um gatinho caindo de um apartamento alto, e ele bateu e ó. Isso é o correndo. Se mandou, Tem então, vários casos desse sentido também, que sai, aí depois de algumas horinhas que a que pessoa vai sentir consegue, alguma coisinha. aí manca, eu já vi isso também acontecer. E me fala uma coisa, Nanda, hoje a medicina veterinária está tudo especializado, né? Hoje a gente tem os dentistas, oftalmologista, oncologista, enfim. Isso. Dentro só do gato, tem alguma especialização que é só para o gato? Não Aí temos aí é ainda. geral. Geralmente é geral. A gente fala assim que a medicina veterinária, ela acompanha a medicina humana, né? Então, as coisas que vão acontecendo lá, normalmente tendem a chegar para nós em algum momento. Isso é sinal de uma evolução, né? Então, como você falou, a gente vai no dermato, a gente vai certinho em cada um. E isso está acontecendo cada vez mais. Então, foi como a gente conversou. Se há 10 anos atrás era o geral, hoje não. Hoje a gente já tem cada um. Então, por exemplo, comigo eu tenho várias pessoas no meu time. Tem o cardio, tem a ultrassonografista, tem o onco, tem o dermato, tem a endócrina, tem todo mundo junto comigo. Por quê? Porque a gente consegue entregar um tratamento de excelência. E aí, como especialização mesmo reconhecida, é a medicina felina, que não deixa de ser um clínico geral em medicina felina, que já é bem diferente da especialização em clínica geral de cão e gato, porque é muito mais específico. O que eu acredito começarão a aparecer esses profissionais. Então, que da parte de gastro, que cuida só de gato, da parte de onco, que cuida só de gato, da parte de intensivismo, que cuida só de gato. Então, já existem essas pessoas que já estão mais afunilando. A gente já tem mais afinidade, isso é um fato, né? Então, eu brinco que eu prefiro 1000 vezes atender um gato do que um Rottweiler. Que é isso, gente? Eu não tem nem comparação. Eu morro de medo, assim. Ó, se eu tiver que coletar sangue de um cachorro enorme, eu já fico tensa, já. Então, eu não tenho afinidade com a espécie em relação a esse manejo clínico. Então, e junto com essa minha disponibilidade, existem outros profissionais também, que também se identificam mais com a espécie felina e que têm muito mais facilidade. Então, eu pego um gato bravo tranquilamente, mas eu não pego um cachorro bravo. E aí, esses profissionais, eu acredito que eles vão começar a funilar, e aí, provavelmente, apareça algo nesse sentido, de curso, de especialização dentro da nossa especialidade mesmo. Continuando, o número de clínica só para gatos aumentou demais, né? Demais. Então, assim, você vê que a clínica
só para gatos, só para gatos. E os próprios veterinários, eles continuam sendo veterinários normais, mas já tem uma especialização à parte para os gatos, né? Acho que o Júlio mesmo fez uma especialização para o gato, além dele, então ele tem clínico geral, uma especialização para o gato. Não é você que já é mas ele fez a especialização. Mas fez a especialização. Então, e você acha que isso vai aumentar cada vez mais? Demais. E as clínicas também? É uma tendência, também é a mesma coisa. Começa nas capitais e vem chegando para cá. Então, São Paulo é muito mais acessível às clínicas de gato. São várias, ótimas, com muitos profissionais muito legais. E agora isso está acontecendo aqui no interior. Então, a gente pensa em Rio Preto, com clínicas de gatos, Sorocaba, Campinas. Então, já tem, mas não no volume que tem em São Paulo. Então, o que acontece? Isso vem do gateiro. Então, as diretrizes internacionais, elas não pedem para que você tenha uma clínica somente de gatos. Elas liberam para uma clínica cat-friendly ter a entrada separada. Então, para você conseguir ser uma clínica amiga do gato, que é uma certificação internacional, você precisa ter uma entrada pelo menos separada. Isso é o primeiro ponto. E aí, uma recepção separada também. Agora tem bastante assim, né? Tem que ser recepção separada. Não dá para o seu gato chegar na consulta e ter um cachorro do lado latindo. Isso atrapalha até mesmo pro veterinário. A hora que esse gato chega lá no consultório, já tá difícil de mexer nele, porque ele já tá muito nervoso. Ele passou pelo estresse de colocar na caixinha, do trânsito, foi somatizando todos esses estresses. A hora que chega no consultório, acabou, não tem conversa. E o tutor do gato percebe isso. Então, as pesquisas mostram que o tutor do gato demora até uma semana, depois que ele identificou um problema, a ligar pra clínica para agendar. Então, é muito frustrante emocionalmente pro gateiro levar o gato dele pra clínica. Muitas vezes é muito difícil. Então, quando ele chega num lugar que ele se sente bem recebido, acolhido, o gateiro se identifica. E automaticamente ele passa a buscar esses locais, que é onde ele sente que o gato dele não está em sofrimento. Então, com essa demanda do mercado, essas clínicas cada vez mais vão se destacar. E aí, o gateiro, a tendência, ele começa a entender como que precisa segurar o gato dele, que é diferente, que não pode ser tratado igual, que tem demandas diferentes. E, às vezes, o clínico geral não vai conseguir dar esse suporte. E por isso que ele busca. Então, por exemplo, no caso do Júlio, é muito legal esse clínico que ele tem essa consciência. Então, poxa, eu preciso ter um a mais aí para eu conseguir atender o meu público de gatos, de felinos. Isso é muito importante, porque é o conhecimento que vai libertar a gente, que vai conseguir desmistificar, que vai conseguir trazer conhecimento, porque não é para ser uma tortura o atendimento, não é para ser tão difícil assim. Ele é um ponto-chave de estresse? Ele mas não precisa. Então, a gente tem várias técnicas de dessensibilização, então, de ajudar esse gato a ir bem pro consultório, tem medicação, tem anestésico, tem vários caminhos. E aí, geralmente, o veterinário especializado, ele já tem todo esse suporte, ele consegue falar, não, pro seu animal é melhor dessa forma. Então, mas esse gato gosta mais desse jeito. E aí a gente vai se moldando de acordo com o que o paciente quer. E eu acho assim, na minha consciência, que é o que mais faz diferença para o atendimento felino, que o tutor percebe esse aconchego e esse acolhimento diferente de uma clínica que às vezes com muita movimentação de cão e tudo mais. E você falou uma coisa interessante, né? Porque é o caso do estresse. O cachorro tem estresse também. Tem, muito. Principalmente quando ele fica sozinho. Tudo. Agora, o gato é estressado, assim... Ele é estressado. Ele é um animal estressado. Você pegou ele, eu pego muitas vezes, pegou daqui, tirou a dali, ele já... Então, assim, realmente, para você lidar com isso, para você tirar, muitas vezes você fala assim, não é frescura, ele realmente é estressado. Exato. E ele sobe tudo, né? Na hora que vai fazer os exames, tudo o exame altera, é difícil. Eu sei porque os meus são difíceis, eles não gostam de sair, você sabe. Eles não gostam de sair, e quando sai, é problemático. É problemático. E eu falo muito isso também, porque o que eu sinto é que os cães também estão em sofrimento diferente, mas que tem menos enfoque nisso. Então eu não vejo tantas... Eles não demonstram muito, né, tadinhos? Eu acho que o cão, nesse ponto, eu acho que ele sofre meio sozinho. O gato já não. O gato demonstra o estresse dele. E uma coisa que você falou interessante foi que o gato não demonstra que tá doente. Isso. Porque eu lembro que quando eu peguei quando eu tinha o Bofe, eu descobri que o Bofe estava com um câncer, porque eu estava em casa e estava na cozinha e ele ia na caixinha, foi na caixinha, voltou. Não deu 2 minutos, ele foi na caixinha, voltou. Eu falei, pá, tem alguma coisa errada. E quando eles foram ver, ele já estava grande, eles fizeram uma cirurgia, correu tudo bem, porque ele segura até o máximo, porque é
é dele, né? É da espécie que não pode mostrar fraqueza, é isso, não é? Exato, porque a gente não pode esquecer que ele é um predador, mas ele é uma presa também. Uhum. Ele demonstrar que ele não está bem, ele se mostra fraco. E o fraco na natureza não tem vez. Então a gente tem que lembrar que o nosso tempo de evolução na caminhada com esses gatos foi pouquíssimo tempo. Ele não mudou geneticamente ainda do ancestral dele. Então ele ainda carrega todos os comportamentos do ancestral. Então ele não pode mostrar que ele está doente. Então hoje também é uma conscientização de todos os tutores que caminham com a gente. Tem que prestar bem atenção. Né? E a medicina preventiva, que assim como na medicina humana, então a gente não espera ter um problema para ir a fazer o nosso check-up. Então não seria o ideal, né? E isso acontece também com os gatos. Então é uma transformação de mente, porque o que tem muito aqui no Brasil ainda tem. O tutor que anualmente, regradinho, ele tá ali para fazer a vacina. Certinho. E aí ele vai para fazer a vacina e vai embora. E nós não queremos isso. Nós queremos ensiná-los que chega, a gente não quer. A vacina é um plus da consulta, assim, ó. Se precisar, se o protocolo que for individual estabelecido pelo veterinário, se o seu gato precisa, nós vamos fazer. Mas eu quero ele anualmente na clínica comigo pra eu ver como que ele tá. Pra fazer o check-up dele. Já faz o check-up, faz a vacina e o check-up. Exato. Por quê? Porque se a gente esperar o negócio, ele mostrar pra nós, geralmente já tá muito mais tardio. E quando, assim como pra nós, se a gente pega algo no início, é muito mais fácil. A gente tem muito mais possibilidades do que esperar o negócio ficar estreito, né? Então, a medicina preventiva é esse caminho por conta disso, porque sim, ele é estoico. Então, como assim? Ele não tá mostrando, tá doendo ali, ó. Ele só vai começar a mostrar realmente quando chegou no topo, quando ele não aguenta mais segurar a onda. Então, e aí isso geralmente é grave. Por isso que não pode ser uma tortura ir até a clínica, porque se é muito ruim, muito difícil, você não vai querer levar o seu gato para um check-up anual. Você vai falar, que anual? Vou ter que ir, se ele não mostrar nada, não vou. Então, existe todo esse processo todo de manejo, né, cat friendly, que nós chamamos, essas diretrizes, consenso internacional de 2022, que direciona o que a gente precisa fazer. Então, a gente precisa preparar o transporte para esse gato, a gente precisa fazer com, por exemplo, vamos perguntar isso para geral, vamos ver se o pessoal interage com a gente. A caixinha de transporte do seu gato, tá onde? Tá no armário, lá na lavanderia, escondidinho, ou tá na sala para ficar como toquinha? A maioria vai falar. Está no armário. Porque eu já tentei colocar a minha na casa, o Juninho dorme em cima, maceta lá inteira, ninguém entra dentro da caixinha, porque ela tá todinha macetada, porque ele dorme em cima dela, faz assim, deu errado. Amassou tudo. A maioria das casas é isso. E aí o que acontece? Ele já associa, gente. A caixa é sinônimo de quê? Do cara de jaleco branco que vai me dar uma picada. Exatamente. Não tem como. Então, o estresse começa lá atrás, lá na casa. Aí entra no carro, não tá habituado ao carro. Não sabe o que é andar de carro. Então, por exemplo, eu tenho 4 gatos. Um deles, ele gosta muito de passear. Então, quando eu chamo os cães pra ir, ele vem junto. Mas, por exemplo, se eu vou na farmácia, eu levo ele. Se eu vou no Savenhago, não sei se eu posso falar marca. Se eu vou no mercado, eu vou e levo ele. Eu vou sempre. Em todos os lugares que dá pra ser uma coisinha de 5, 10 minutos, ele vai no carro. Por quê? Porque vai e nada acontece. Vai e é legal. Então, isso ajuda com que ele desensibilize. Só que, geralmente, os tutores não são ensinados a fazer isso. E aí, por isso que vira esse estresse todo. Então, Anana, então, assim, para encerrar, qual é o seu conselho? Acho que você já acabou de falar, né? Mas qual é o seu conselho, então, para ter um gato? O que a gente precisa? Observação, pelo jeito, né? Vamos falar de, assim, ó, mais ainda, porque esse conceito, talvez você saiba me falar. Há 10 anos atrás, talvez um pouco mais, o conceito de gato era o quê? Era a nossa avó que tinha o gato que caçava. Você tinha a família que tem o gato ali pra dar conta. Gato tem que ficar solto. Fica solto. Exato. Isso até hoje, se você conversa com, às vezes, um cliente mais idoso, ele não conforma quando você fala que não é pra sair de casa, né? Então, era esse padrão. E hoje é esse gato de dentro de casa. Então, isso mudou. Essa forma de que nós lidamos com ele aqui no Brasil mudou demais. E aí, também, qual era o ponto? Você trabalha muito, você tá muito ocupado, o que você faz? Você compra um gato, pega um gato, adota um gato. Por quê? Porque o gato não dá trabalho. Então, você coloca
coloca caixinha, ele vai usar caixinha, água e comida, e esse gato tá ótimo. E aí vem todo um estudo mostrando pra nós que os nossos gatos do nosso apartamento estão estressadíssimos. Eles têm acesso a um veterinário de qualidade, eles têm acesso a uma ração de qualidade, eles têm tudo do bom e do melhor. Mas eles estão estressados. Por que eles estão estressados? Porque eles estão passando a vida olhando pra parede. Então, é mais ou menos uma coisa que eu acho muito importante que as pessoas se conscientizem. Na pandemia, eu não parei, mas todos os clientes que eu converso, que pararam em casa, eles falam assim, Ananda, a primeira semana estava muito gostoso. A segunda começou a ficar estreito. E a terceira, a gente já estava batendo cabeça. A gente já não aguentava mais. E, teoricamente, na sua casa, a gente continuou recebendo oferta de comida, a gente tinha chuveiro quente, a gente tinha Netflix. E não estava bom. E qual é o meu comparativo? Não tá bom pro seu gato. Porque por melhor que seja o ambiente, ele é pobre em estímulo. Então, é um paciente que fica o tempo todo naquela coisa monótona. Não tem uma novidade, não tem uma caça, ele não consegue, que a gente fala, expressar comportamentos naturais. Ele não consegue ser gato. Então, antes da gente se preparar do que eu preciso para ter um gato, o que eu não preciso, eu não posso achar que eu não vou ter trabalho. Porque vem com essa teoria, dá menos trabalho. Não, na verdade, a necessidade de atenção do gato, ele tolera um pouco melhor maiores períodos sozinho. Mas, por exemplo, viajar na sexta e voltar no domingo e deixar esse gato os 3 dias olhando pra parede, não pode. É crime, não podemos fazer isso. A gente pode deixar no máximo 24 horas. No máximo, é muito. Eu ainda peço geralmente 2 visitas no dia. De uma equipe, de uma cat sitter que vá até lá. Então, você precisa estar preparado para dar suporte. E aí, sim, então eu preciso ter boa qualidade de alimentação, muito sachê, muito alimento úmido, muita água e muito tempo para conseguir manejar esse paciente. Como assim? Ah, não, você tá me falando que eu vou ter que passar 6 horas do meu dia com o meu gato? Não, não é isso. Mas como que a gente vai fazer para que essa ração não fique tão fácil nesse pote? Como que a gente vai fazer para que ele tenha coisas para fazer durante o dia na sua ausência? Porque é um problema que eu enfrento muito nas consultas comportamentais, do tipo, nada mais meu gato quer brincar a noite inteira. E aí eu pergunto, mas e de dia ele faz o quê? Ele dorme, né? A gente não tá aqui, ele fica o dia inteiro dormindo. Então é natural que à noite ele ligue no 220 e ele quer brincar. Você que tá cansado, porque você passou o dia socializando, você passou o dia fazendo suas atividades, né? Então, a gente precisa conscientizar os tutores nesse segundo momento. Então, esses tutores que já entenderam que a medicina felina mudou, que nosso manejo com o gato mudou, que a gente quer dar qualidade de vida para esse gato, quer dar saúde para esse gato, mas a gente quer também que ele possa ser gato. Então isso significa arranhar o arranhador dele, poder caçar, poder brincar, poder estimular a caça. Então precisamos pensar nessa situação, sabe? De dar qualidade de vida, bem-estar. E o bem-estar requer necessariamente também ele poder ser ele mesmo. Cuidados, né? Brinquedos, tudo isso. Tudo isso. Ananda, então eu quero te agradecer muito a sua presença aqui. Deu uma clareada pro pessoal que quer. Espero te chamar uma vez para você dar mais conselhos ainda pra gente. Desse mundo tão, sei lá, tão maravilhoso que são dos gatos, né? Porque eles são muito. Eles são à parte, né? Eles são um mundo à parte. Então, queria te agradecer mais uma vez. Queria agradecer a Kátia mais uma vez por estar nos patrocinando. Lembrando que a Kátia é da Like Snacks. Se você quiser fazer uma festinha de aniversário para o seu cão e para o seu gato também, porque ela atende qualquer animal, com docinho, salgadinho, petisquinho. E se você também não quer fazer a festinha, mas você quer ou dar um presente pro amiguinho do seu pet, se você também quer comprar petisquinhos que sejam todos naturais, balanceados, saudáveis, é só ir lá na Like Snacks, você vai ficar doido. Você tem vontade de você comer, em vez de você dar pro seu gato, você tem vontade pro cachorro, você tem vontade de você comer, ele tão bom que é. E estamos então encerrando mais um Pod Pets, o podcast do Brechó Pets, e até o próximo, se Deus quiser. E deixa eu te agradecer sempre o Henrique, que está aqui ao meu lado, me dando maior apoio.